Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. Estamos de volta para a segunda temporada do Sim, Ela Podcast, com muita novidade, com convidados especiais demais. E hoje já vou começar, inclusive, com uma apoiadora aqui. Estou aqui com a Bonjour Flores, que depois eu vou... Dá para mostrar a produção, nosso presente aqui que a gente ganhou? A gente vai colocar aqui, depois eu vou colocar uma foto bem bonitinho aí no negócio. Então... hoje a gente vai começar aqui uma nova história. A gente tem também outros programas sendo gravados. A gente vai estar trazendo histórias incríveis de mulheres que fazem, de mulheres que não têm medo de mostrar a sua voz. Então, dito isso, minha primeira convidada dessa temporada, Luciana. Lu, conta pra gente um pouquinho quem é você. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Roberto. Um prazer estar aqui, um prazer, poder falar um pouquinho de mim para vocês e poder ajudar outras mulheres, outras pessoas com o meu trabalho. Quem é Luciana Marquisac, eu sou uma publicitária, sou marqueteira também, pós-graduada em marketing e estou no marketing digital há quase 6 anos, Vai fazer 6 anos agora, lá para maio. Sou uma mulher empreendedora, que acho que eu brinco que eu nasci no berço, do empreendedorismo. Desde pequena, meus pais foram, empresários, tiveram empresas, e eu tá no sangue, continuei com essa mesma história, na verdade, Só que eu fui para o marketing digital. Então, estou há 6 anos construindo marcas, cuidando de posicionamento digital, e há uns 6 meses, mais ou menos, eu percebi uma necessidade do mercado, que é o quê? Antes do marketing digital, antes desse posicionamento digital, a gente olhar para a empresa, Olhar para a empreendedora, para o empreendedor, o que ele está buscando ali. Porque muita gente chega perdido, só quer ter o posicionamento no marketing, mas não tem ainda, o seu negócio desenhado. Então, assim, eu faço justamente isso, eu trago essa clareza para a pessoa, para daí sim fazer o posicionamento no digital. Lu, o que você está me falando é mais ou menos que a gente bateu um papo há uns tempos atrás, A pessoa chega para você como uma profissional do marketing e ela quer vender mais. Exato. Todo mundo só quer vender mais, não é isso? Só que ninguém sabe que para vender mais tem umas etapas que a gente precisa cumprir. Entre elas, o posicionamento, mas o posicionamento, o quê? De saber exatamente o que a empresa vende, para quem a empresa vende. Conta um pouquinho de como que as pessoas chegam até você com uma ideia e você desconstrói de uma forma boa, sim, Sim. Mas trazendo um pouco mais de clareza, que foi o que você falou agora pra gente. Perfeito, Roberto. É bem isso, As pessoas chegam, qual que é a sua meta? Quero vender mais, quero resultado, quero 1000 seguidores, Milagres. Milagres, E a pessoa às vezes não sabe nem o produto, o serviço que quer oferecer. Então, eu com toda a minha expertise e com minha delicadeza, conhecimento, eu trago essa realidade, para o empresário, para o empreendedor, falando o seguinte: primeiro vamos fazer um briefing, Ali, aquela sessão diagnóstica que é fundamental, estrategicamente planejada, para eu entender o negócio, entender qual que é o potencial daquela pessoa, daquela empresa, daquele empreendedor. E dali eu vou destrinchando com ele, juntamente com ele. Eu sempre falo para os meus clientes que eu não faço milagres e nem faço nada sozinho, tem que ser sempre a 4 mãos. E a gente vai construindo essa esteira de produtos. Primeiro a clareza, como você falou, depois
os produtos em si, né, uma esteira de produtos, uma esteira de serviços, enfim, de acordo com cada cliente, para daí sim a gente começar a falar em posicionamento digital, porque dali eu vou extrair o que a pessoa tem de melhor para vender, para oferecer, para fazer, e aí potencializar aí sim as vendas, escalar com tráfego orgânico, enfim, aí vem uma série de estratégias que a gente tem, funis. O importante, Rô, é a pessoa ter essa clareza, né? Porque a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil, antes de 2 anos, já fecham as portas, justamente por isso, porque falta o planejamento. E o que você está me falando é que quando você faz esse briefing com o cliente, você espera centrar ele, falar, vamos ver onde que você está, não é isso? Exato. Porque como qualquer processo de planejamento, a gente precisa saber onde que a gente está para saber para onde a gente vai, né? E eu tenho certeza, porque isso eu vou fazer o meia-culpa aqui. Tem muita gente que chega para você e fala assim, ai, eu tenho isso daqui, eu preciso vender, vende para mim, não é isso? Exato. Mas ninguém chega, não, mas espera aí, o que é isso para você? Faz sentido isso, falar sobre isso, não? É perfeito, porque assim, é justamente isso, as pessoas assim, tem um e-book, Luciana, eu quero vender, porque, né, e tem as modas, né, no marketing, é e-book, é low ticket, é high ticket, então as pessoas veem, né, muita venda mentirosa no marketing. Eu falo que é uma das coisas, um parênteses, eu faço um marketing muito honesto, isso que eu quero deixar bem claro, é um marketing de verdade. Eu jamais vou chegar para você e falar assim, não, tá, vamos fazer que você vai vender 1000 e-books em 7 dias e tal. Por que não? Tem que ter um posicionamento, tem que ter ali por trás, tem que ter base, né? A gente sempre, o que eu sempre falo, assim, um arquiteto não constrói uma casa sem uma base. E o marketing feito sem base também não rola, não acontece. Pode vender? Pode vender um pouco e tal, mas não vai ter um progresso, Não né? se sustenta, né? Não se sustenta, porque vai parar ali, né? Aí você vai fazer, fez lá um 6 em 7 é muito difícil, sem um planejamento, mas fez uma venda razoável, mas vai parar por ali. E o que eu busco para os meus clientes, Rô, é sempre isso, é fazer essa base, fazer esse conhecimento, fazer esse diagnóstico para a gente progredir juntos, né? Bom para ele, bom para mim, e ele tem um crescimento sólido, né? Resultados sólidos e consistentes. E repetir, né, esses resultados dali para frente. Porque é muito perigoso, né? Você cair nessa armadilha que o marketing resolve tudo. Eu brinco que tudo é marketing, mas nem marketing não é tudo. Porque tem coisas além do marketing que você também precisa olhar, que é o tal do planejamento, que eu bato nessa tecla muito com os meus clientes, que sem planejamento a gente não vai para frente. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. A Luciana não falou, mas ela vem de uma família de empreendedores na área de educação. E ela também tem esse viés de educador muito forte em você, né? Como que isso te ajuda ou te atrapalha, ou ambos, na tua profissão atual? Bom, educação, assim, também, além do empreendedorismo, está no sangue, porque meus pais foram donos de escola, né, por muito tempo aqui em Santos, tivemos em escola em Campinas também, e depois fui morar no Rio de Janeiro, trabalhei em escola, depois tive uma franquia de educação também, e assim, é um princípio, né, meu e da minha família, que a educação é a base de tudo. Né? Eu acho que assim, educação em todos os sentidos, questão social, questão, né, para diminuir desigualdade, enfim, para melhorar o mundo, a educação é parte, é necessidade, né? Não tem outra maneira de melhorar esse mundo. E a educação, no sentido, me ajuda muito pela questão justamente que eu consigo ajudar a educar as pessoas nesse sentido, né? Eu acho que como eu tenho isso muito nato em mim, muito genuíno, né? Tive muitos exemplos. Meu pai foi um grande educador, né? Mietek Marquisat, que algumas pessoas devem conhecer pelo nome diferente. Minha mãe, Esmeralda, foram grandes educadores. E eles me colocaram essa plantinha, né? Essa sementinha que realmente, assim,
a educação, com a educação eu consigo ajudar os meus clientes também, né? Através da mentoria, através de uma consultoria. Por quê? Porque eu ajudo, e no meu próprio Instagram eu dou altas dicas, estou sempre ali colocando informações que vão educar e ajudar. Para mim, educação é fato, não temos, em qualquer área da nossa vida, a gente tem a educação é uma base que vai sempre fortalecer qualquer negócio. Eu te perguntei isso justamente por ter participado de algumas conversas com você, de ver esse seu jeito genuíno e verdadeiro de entregar, porque, como você falou, o marketing, ele é uma ferramenta, sim. E assim como uma ferramenta, assim como o dinheiro é uma ferramenta, mas assim como ferramenta, ele pode ser utilizado de qualquer forma, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje a gente vê, principalmente com a internet, que é muito fácil você falar qualquer coisa e que as pessoas estão procurando, às vezes, qualquer coisa, porque é muito mais fácil a gente acreditar naquilo que está ali brilhando. Os milagres, né? Isso. E aí eu te fiz essa pergunta que foi um pouquinho capciosa justamente por isso, porque eu percebi na tua fala, desde o nosso primeiro momento, desde o nosso primeiro contato, que você tem esse jeito de doutrinar, mas não é uma doutrinação cega, é de realmente abrir o olhar das pessoas, né, falando assim, olha, você quer isso, mas para fazer isso tem um caminho, tem uma jornada, então isso, por isso que eu te perguntei dessa questão, né, de como educadora e tal, mas eu já sabia, eu queria só que você... Influenciou totalmente. E assim, isso que você falou é bem importante, Roberta, porque assim, as pessoas buscam a bala de prata, né? É um termo que a gente usa bastante. E não existe bala de prata, tá? Existe o quê? Trabalho, existe consciência, existe esforço, consistência, constância, disciplina, meta. Então, uma série de coisas, antes de eu entregar para o cliente a estratégia digital, é uma série de pesquisas de mercado, de concorrência, do próprio cliente, para poder tirar o potencial, né, desse cliente, ver o que é melhor, para daí sim a gente começar. Uma coisa que assim, eu prezo muito é a autenticidade, né, do próprio cliente, a minha verdade, a verdade do cliente. Eu jamais vou pedir para um cliente mentir números, mentir situações. Os meus resultados, o que vocês, né, encontrarem no meu Instagram, que vocês verem lá, são resultados reais, porque tudo dá para ser manipulado na internet. Então, eu já estou nos bastidores aí há 6 anos, eu já vi situações muito, muito, assim, que eu falo assim, meu Deus, não é isso que eu quero. Aí você pega e vai tomar o seu rumo, né? Então, assim, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é tentador, e muita gente quer o mais fácil, né? Eu quero o mais fácil. Falando nisso, Lu, eu tenho outras perguntas de outras coisas para fazer, mas falando nisso que você me trouxe, como que você lida, porque nós somos mulheres, 40 a mais. 40, ótimo, adorei. Mas a gente faz parte de uma geração que não necessariamente nasceu nessa urgência, né, que a gente tem. E somos de uma geração da nova economia prateada, podemos falar assim, sim. Que entende esse momento de colheita, de plantio para depois colher. Por que eu estou te perguntando isso? Eu sei que você fez uma migração para essa área há 6 anos, que você acabou de falar, né? Porque você trabalhava na área de educação, além, claro, de toda a sua vida que você manejou, porque como mulher você também foi esposa, mãe até hoje e tal, a gente já vai chegar nisso. Mas como que você lida e como que você enxerga esse mercado, porque se a gente olhar para a grande maioria, são jovens, né, que estão nas redes sociais e que querem esses resultados porque eles veem que dão certo, entre aspas, né? A gente tem exemplos aí de resultados que são manipulados. Sim. Mas como que você encara na tua profissão para poder vender um serviço para um cliente que não seja, por exemplo, eu mesma, né? Eu tô na mesma faixa etária ali que você, mas eu também quero, às vezes, eu tenho urgência. Como que você traz para essas pessoas que chegam com urgência, falando assim, olha, não é um mês, não são 2 meses,
Você vai precisar de pelo menos X tempo para poder ter um resultado X, se você se dedicar, se você tiver disciplina. Como que você não perde cliente assim? Na verdade, eu perco o cliente assim, tá, Roberta? Porque, como eu falei, eu trabalho com a minha verdade. Se alguém chegar para mim e falar, Luciana, eu quero vender arroz doce na internet e quero faturar 500 mil em 3 meses. Eu vou falar, não, tô fora. Então, assim, até uma conversa que a gente já teve também, que é muito bacana, porque a gente está num momento que a gente também pode escolher clientes, né? Assim, eu prefiro ter poucos e bons clientes que eu acredito no projeto. Eu não entro num projeto se eu não acredito no projeto, tá? Mas que seja verdadeiro. Então, assim, a concorrência é grande? É grande, porque tem meninada aí de 20, 30 anos, milionária, tem uma vibe diferente e tudo. Mas como eu sempre falei a minha vida toda, o sol nasce para todos. Eu tenho certeza que todo mundo tem espaço no mercado, eu não tenho a mínima dúvida disso. Então, o meu lugar no mercado é atender pessoas que tenham essa consciência, que saibam que o tempo da colheita tem o tempo da espera antes da colheita. Então, assim, lógico, às vezes é tentador, poxa, né? Podia tentar fazer, mas eu não abro mão da minha verdade como conhecedora e como profissional do marketing. Eu estudei muito, Rô, muito, né? Como eu falei, eu fiz publicidade, fiz marketing, pós em marketing, e há 6 anos eu estudo marketing digital praticamente todos os dias. Esse final de semana mesmo, ontem mesmo, estava numa imersão super bacana sobre mentorias e tal. Então, assim, a gente tem que estar se atualizando, óbvio. Sou uma pessoa super conectada, então meus filhos até falam, mãe, você tá sempre, sabe isso mais que eles e tal. Mas, assim, porque a gente está no meio e tal. Mas, assim, essa questão de como não faz para perder cliente, eu não tenho essa preocupação mesmo. Lógico, eu quero mais cliente, eu quero né, ter o meu faturamento, preciso, tem uma série de questões que a gente né, tem a nossa, acho que eu falei isso para você nas nossas conversas. O meu objetivo é amplificar a voz dos meus clientes, né? Eu me vejo como um grande megafone podendo ajudar essas pessoas. Então, assim, mas eu procuro clientes, né? E é tudo tão natural que as pessoas que me procuram já conhecem, né? Vão me acompanhando pelas redes sociais e vão percebendo que eu não faço essas promessas milagrosas. Então, já vem com essa consciência também. Ainda bem que você falou dessa questão do megafone. Eu queria que você. Eu tinha até anotado aqui para a gente contar, mas é exatamente isso. Quando você entende qual que é a tua missão e hoje você está num momento da sua vida que você falou, você pode escolher, então a maturidade traz isso para a gente, né? De acordo com as nossas escolhas do passado, a gente consegue agora, na maturidade, fazer escolhas. Não, poxa, isso aqui eu quero trabalhar, com essa pessoa eu quero, com esse projeto eu quero, porque senão não se sustenta, né? E aí você não consegue, se você não tem essa maturidade, você não consegue fazer com que o teu trabalho realmente seja o melhor que você pode entregar, né? Perfeito, isso porque mesmo. está alinhado com os teus valores, isso é perfeito. E no meio disso tudo tem a Luciana mulher. Mulher. Conta um pouquinho para mim de como que é conciliar, né? Você tem 3 filhos, 3 filhos, né? lindos, maravilhosos. Eu quero que você conte um pouquinho como que nesse universo nosso feminino que a gente tem que fazer tantas coisas, né? Mãe, esposa, mulher e tal. Como que é conciliar a mulher Luciana, a mãe Luciana e a profissional Luciana? Me conta um pouquinho disso. É interessante você perguntar isso, porque, assim, depois que a gente é mãe, né? Eu, pelo menos, depois que eu fui mãe, é uma dedicação, é Casas Bahia, dedicação total. Eu tive 3 filhos, eu tenho o Matheus de 19, Beatriz de 16, o Rafael de 12, faz 13 meses em junho agora. Amores da minha vida, minha razão de viver. Eu falo que assim, né, assim, realmente são as molas propulsoras, né, do meu acordar de manhã, mas depois, com a maturidade também, você começa a falar, não, peraí, eles são eles, eu sou eu. Então, assim, atualmente, assim, eu tenho me cuidado muito mais,
né? Acho que a maturidade, eu falo que a maturidade é uma delícia, né? Traz uma sabedoria pra gente. Tirando a perda de colágeno. Tirando algumas coisinhas, vamos pular essa parte, Rô. Assim, a gente traz uma tranquilidade e uma paz. Então, assim, meus filhos, não é por falar não, mas eles são crianças, eu falo criança, são pessoas muito especiais que não me dão trabalho para escola, enfim, são muito tranquilas. Então, acho que isso me ajuda muito também. São super parceiros. Então, assim, eu como mulher, atualmente, assim, eu estou muito bem resolvida. Isso que é legal. Atualmente não estou namorando, não tenho companheiro, mas eu brinco, eu adoro minha solitude, adoro tomar meu vinho numa sexta-feira sozinha, vendo minha Netflix, e tá tudo bem. Já passeei muito, já viajei muito, mas atualmente, assim, está muito tranquilo esse lado ser mulher. Foi uma busca, não é uma coisa fácil, ainda tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas é uma eterna evolução. E, assim, acho que quando você começa a se amar de verdade, quando você percebe o seu valor, né, acho que tudo fica mais fácil. Né? Mas, assim, foi uma conquista, vamos dizer assim. Foi uma conquista. Que delícia. Ô Lu, a gente está quase indo para o final aqui, mas eu queria que você me contasse se você, claro, não precisa falar o nome do santo, mas conta um caso, assim, de algum cliente que você fala assim, eu vou ter que contar a verdade para ele. Não é bem assim, né? Não é bem assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu já tive alguns clientes que, assim, inclusive que apostaram em outros obviamente e você tem que chegar e falar, não é assim que funciona. Da pessoa, né, do outro profissional, obviamente não vou citar nomes, mas de falar, representa assim, faz assim, grita assim, bate na mesa. E assim, e aí você tem que chegar. Mas como assim? Eu tenho geralmente muita proximidade com o cliente, porque como eu faço esse briefing, eu faço uma sessão estratégica, um contato mesmo. Então, e acho que até pela minha postura, pela minha idade, né, no sentido de experiência, não que eu seja velha. Não mas, somos assim, mesmo. Não somos. As pessoas confiam muito no meu trabalho. Isso é bem legal. Então, assim, quando eu falo, a grande maioria dos clientes me ouvem. Falam, peraí, se a Luciana está falando... Porque eu acho que isso é desde pequena, desde nova. Eu sempre fui uma pessoa muito séria. Sou super bem-humorada, adoro uma piada idiota, mas sou muito séria. Você é quinta série, Lu? Sou. Meus filhos falam, mamãe é quinta série, meus filhos brincam. Porque eu adoro. Você pôs uma piadinha hoje nos stories, eu curti lá, porque para mim aquele tipo de piada é o máximo. Enfim. Eu sou quinta série também. Eu sou, então assim, e acho que isso traz leveza pra gente, né? Então, os meus clientes, assim, nesse ponto, é muito tranquilo em relação a isso. E agora, com o tempo, né, depois de estar 6 anos aí no mercado, eu criei uma metodologia, o que facilita, o que dá mais também segurança para mim e para o cliente. Então, o meu método é plano e presença, que justamente você vai desde o planejamento até a presença digital. Então, tem todo um caminho, são 6 etapas que a gente desenvolve para aí sim ir lá para o tal do marketing digital, amplificar o que o cliente sabe e aí virem os resultados no tempo certo, do jeito certo e com consistência. Perfeito. Ô Lu, para a gente finalizar aqui, tenho 2 perguntas para você. Vou fazer a segunda só para a gente finalizar mesmo, mas antes eu queria saber, porque você falou, né? Trabalha com marketing digital, publicidade, e para quem está de fora, parece que é tudo um bololô só, sabe? Parece que eu vou pegar e vou fazer uma coisa. Não. Qual que é o caminho natural de uma esteira de produtos, quem contrata um profissional da tua área? Então, vai depender muito do cliente, tá, Rô? Porque, assim, como eu falei, o objetivo do marketing é divulgar aquilo que você está vendendo, produto ou serviço. Só que antes disso, tem todo um planejamento, né? Então, qual que é o caminho natural? Na hora de você contratar qualquer profissional de marketing, o primeiro passo, o briefing. Se o profissional não fizer um briefing, para mim já não tá começando certo, porque não vai conhecer o produto, não vai conhecer a voz, a narrativa, o posicionamento que vai desenvolver para esse cliente. Então, a primeira coisa é isso, a gente faz a parte do briefing, né? Para depois a gente ir para a questão de metas, que também, como você mesmo falou, se a gente não sabe para onde ir, qualquer direção serve, para aí sim a gente
desenvolver essa narrativa, né, de comunicação, como é que vai ser, para aí sim estar se posicionando digitalmente, né? Não é nada mais do que um planejamento desde a raiz, né? Então, assim, como é que é a melhor forma de começar? Né? Hoje em dia tem o low ticket, tem o high ticket, vai depender do cliente. Tá, deixa eu só refinar então a minha pergunta para ficar um pouco mais claro. Te contratei. Uhum. Lu, a minha proposta, então, quando eu quero contratar um profissional da tua área é: preciso me comunicar melhor. Essa é a proposta. É isso? Onde que você atua? Porque aí você me falou, né? Você vai fazer um planejamento, ok. Então você vai fazer o planejamento estratégico. Mas depois que você fez um plano, tem a parte da execução. Que aí se a pessoa vai ou para a internet, ou para, sei lá, para um offline, tem toda uma execução desse plano. Sim, sim. Você faz o plano, Sim. você elabora o plano. Quem executa? Também você tem uma agência? Então, eu tenho vários tipos de serviço. Eu tenho a consultoria, que no caso eu faço junto com o cliente toda essa, desde o briefing até a esteira de produtos, só que eu não executo. Por exemplo, eu entrego para ele um calendário de conteúdos, eu entrego para ele, vou entregar a estratégia pronta, e aí ele pode desenvolver sozinho. Tá? A grande maioria prefere depois desenvolver sozinho. Por quê? Porque tem um custo mensal para depois você, né, manter esse profissional. Tem uns que falam assim, não, Luciano, eu quero o pacote completo, eu quero que você faça tudo. Então, tem o cliente que eu faço tudo. Eu faço a arte, faço a copy, faço, enfim... Você executa também? Executo também. Obviamente, tem um outro valor de acordo com isso. Mas, então, assim, depende do que o cliente está querendo, porque tem cliente que tem essa habilidade. Não, Lu, só faz para mim essa parte aqui e eu continuo depois. Então, beleza. Aí eu consigo desenvolver isso com ele e ele depois desenvolve sozinho. Ou eu posso fazer isso, que a gente chama de implementação. Tá. Tá. Lu, pra gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje aqui, você viu como vendo? foi rápido? Foi Eu te rapidinho. disse. Então, só pra gente finalizar aqui esse primeiro nosso bate-papo, né? Não sei, de repente você volta. Aliás, eu já tinha esquecido. Aproveita pra curtir esse episódio, porque eu sempre esqueço de pedir. Por favor. Curte esse episódio, deixa aqui as redes sociais da Luciana, estão aqui na informação na legenda. Se você quiser entrar em contato, se você tiver alguma pergunta, manda aqui a sua pergunta para a gente poder. E se você quiser, a gente traz ela de volta aqui também. Tem vários planos. A gente tem um plano para esse semestre que é trazer um especialista de área com pílulas dentro do nosso programa. Show. Então, se você gostou da Luciana, se você gostou do que ela traz aqui, quiser um pouquinho, já comenta aqui, fala assim, olha, eu quero que ela traga uma pílula de ensinamento falando sobre tal, e a gente vai trazer. Bacana. Lu, tem muita informação no marketing. Muita informação. E muita coisa fica bacana. Aqui o convite, então, Obrigada, né, dentro com da nossa certeza. programação, a gente vai ter aí pílulas dos especialistas que vão passar por aqui. Bacana. Agora, para a gente finalizar só esse nosso bate-papo de hoje aqui, se você pudesse falar, você falou aí, né, que está numa busca já há muito tempo dessa plenitude, né, que a maturidade traz para a gente, mas se você pudesse pensar e falar assim, se você pudesse pensar, não, tenho certeza que você tem essa resposta. Tirando os seus filhos, qual que é o teu legado para a nossa sociedade? É justamente ajudar a ter menos desigualdade no mundo, né? E de que forma, Luciana? Você trabalha com marketing digital, um mundo rico e tal? Não, porque através do meu trabalho, como eu falei, eu quero amplificar. Então, tem pequenos empreendedores, médios empreendedores, não só empresários, eu trabalho com todo tipo de tamanho de empresa. Então, eu acho que com a minha ajuda da comunicação, quem entrar no meu Instagram vai até ver que é um dos primeiros posts que fala que aos 16 anos eu escolhi a comunicação. Então, assim, eu acho que é bem isso. Meu legado é amplificar, é comunicar, ajudar as pessoas, né, a divulgarem os seus serviços, o seu trabalho e de que forma que também transformem vidas, né? Então, assim, eu transformo vidas através das pessoas que transformam vidas. Acho que é bem por aí. Que lindo!
Bom, basicamente, a Luciana ela faz parte de uma egrégora que eu quero trazer para que cada vez mais estão chegando aqui, de pessoas que querem mudar o mundo através do seu talento. E o talento dela é ser um amplificador. Até me arrepiou. Tem muita gente Legal. boa no mundo que está escondida, não tá? Boa. Tem muita estrelinha gente. no fundo do mar. Muita, Rô, muita, assim. E eu falo isso, assim, eu não quero, assim, lógico, trabalhar para grandes empresas e tal, mas o meu objetivo é justamente dar luz, né, dar palco àquelas pessoas que ainda não têm esse palco, não conseguem. E é possível, é possível. Às vezes as pessoas falam, não tenho dinheiro para contratar dá, porque assim é muito legal e assim o resultado é muito, a internet é muito veloz, né? Então eu acho que assim eu estou muito feliz com o meu encontro do meu propósito, da minha missão e cada vez mais estudando, me aperfeiçoando para fazer melhor e atender melhor ainda todo esse pessoal. Perfeito, Lu. Lu, muito obrigada pela sua participação. Querida. Eu vou fechar aqui, esse nosso bate-papo me trouxe uma reflexão. Falando com você, né, ouvindo o teu propósito, me veio aquela frase que agora eu não vou lembrar. Se você lembrar, você coloca aqui para mim, porque eu não sei de quem que é, mas eu sei que é de alguém importante, que o que acontece, tem uma coisa que fala, não são os maus que deterioram o mundo, que destroem o mundo, são os bons que não falam nada. Alguma coisa assim. Eu vou lembrar e depois eu vou colocar aqui na informação do card, mas se você também puder me lembrar, coloca aqui. Mas é sobre isso. Se você tem uma ideia, se você tem uma mensagem, se você quer transmitir a sua mensagem, procura pessoas que podem te auxiliar. Luciana está aqui, vou convidá-la para trazer mais informações aqui para a gente, mas já siga ela nas redes sociais. Aproveita, já segue a gente também no Sim, Ela Podcast nas redes sociais. Se você quiser contar a sua história, de repente, pode começar por aqui. Vem com a gente está aqui. Agora eu nem sei mais que dia que vai passar, porque é a nova temporada, eu fiquei meio perdida. Eu acho que é de segunda-feira. Ótimo. Mas vai passar, mas, enfim, o importante é isso. Vai passar. Então, assim, vem com a gente, vem construir um mundo novo, vem trazer a sua mensagem para o mundo. O mundo merece te ouvir. Já sabe, né? Eu fui, mas eu volto. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.